chegando. Meu nome é Edson Rui, mas todo mundo me chama de Edinho. Eu sou diretor-geral da Mondiale e hoje nós vamos continuar com essa série que a gente tem feito de webinars, lives, e a gente já tem viajado por esse mundo de maneira online bastante efetiva, de maneira bem efetiva. Estamos colhendo bons resultados. Ontem nós iniciamos uma nova versão, que eu falava há pouco agora, em que vocês podem trazer os seus clientes a participarem de algumas dessas nossas lives, porque aqui a gente não fala de preço, a gente fala de destino. Então, para que o seu cliente também se sinta encantado e com vontade de viajar para alguns destinos. E nós podemos preparar lives especiais para seus clientes. Então, a gente pode organizar. Vocês podem organizar isso tudo com os nossos executivos, que eles vão estar levando isso para vocês de uma forma bem bacana. A outra informação é que todos os nossos webinars eles estão sendo transmitidos também via Facebook. Então, ele está em conjunto. Nós temos aqui pelo sistema e pelo Facebook. E vocês podem entrar no Facebook se quiser e compartilhar com seus clientes também, porque além de ficar gravado lá, vocês também podem ampliar esse engajamento. Outra informação é que também os nossos treinamentos ficam gravados lá no YouTube. Então, você pode recorrer ao YouTube da Mondiale para tirar alguma dúvida, alguma informação. Então, tem sempre uma coisa nova em que a gente está procurando adicionar para vocês. Bom, hoje nos acompanha essa pessoa querida que não está na casa dela. Essa imagem é fake. Não conta para todo mundo! Eu adorei a luz desse background, está muito legal. Mentira, ela está na casa dela, mas a gente pode mudar agora o fundo, viu? É uma nova possibilidade tecnológica, a gente pode mudar o fundo, mas a Clarinha é uma querida, nos acompanha já há tempo, já passou conosco por alguns destinos. Eu falo sempre que é a Clarinha da Maldivas, mas a rede dela não tem jeito, é a Clarinha do mundo. São mais de 500 hotéis, então de fato é a Clarinha do mundo. Então, assim, ela está conosco e nós vamos agora para uma região, um continente que eu adoro. E eu tenho certeza que ela também, porque a gente, quando fala de África, ou você fala de África do Sul, muito, ou lá em cima no norte, que aí a gente tem o Egito, ou ali no oeste, onde a gente vai ter, na parte leste, perdão, onde a gente tem ali o Marrocos e alguns países. Mas o centro da África, e é para onde a gente está indo agora, para a Tanzânia e para o Quênia, é uma área muito especial, uma área de safaris fantástica, e que a Clarinha vai nos trazer agora com todo o charme dela, como sempre. Clarinha, é com você, vamos lá. Obrigada, Edinho. Oi, todo mundo. Eu tô vendo que tem bastante gente acompanhando a gente, então muito obrigada, primeiro de tudo, por tirar esse tempinho para assistir esse treinamento e um pouquinho mais sobre o Sky Safari. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é. Para quem não me conhece, o Edinho já me apresentou, Clara Campos, eu sou diretora comercial da Minor Hotels aqui no Brasil, e a Minor é uma empresa tailandesa com mais de 550 hotéis pelo mundo, em mais de 35 países. A nossa mais recente aquisição foi o grupo NH, então os hotéis NH e NH Collection fazem parte da Minor Hotels, assim como a marca Tivoli, Anantara, Elewana e Avani Plus. Então são várias marcas, tanto 5 estrelas quanto 4, e 3 estrelas no caso dos NH. Então a gente tem uma presença aí bastante forte mundialmente, especificamente assim, mais fortemente na Ásia, na África e na Europa, né? No Brasil a gente ainda tem poucas propriedades, mas em breve teremos mais novidades. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, eu só peço que ou o Edinho ou o Thomas me dê um ok de que vocês estão enxergando a minha tela em modo apresentação. Já está, perfeito, claro. Okay. Então, vamos lá. Vamos começar com esse destino e esse produto, essa marca que é tão maravilhosa, a marca Elewana Collection. São lodges, né? São hotéis pequenininhos, boutique, no Quênia e na Tanzânia, em Zanzibar. Hotéis para safari e, no caso de Zanzibar, hotel de praia,
tá? Elewana Collection é uma das marcas da Minor Hotels, assim como a Nantara também e Tivoli também, e Elewana está especificamente localizado nessas regiões, Quênia e Tanzânia, tá? Ao todo, são 19 lodges espalhados pelo Quênia, que é essa parte aqui de cima, no nosso mapa, e Tanzânia, ok? Todos esses lodges fazem parte da marca Elewana Collection, tá? Hoje, eu não vou falar de todos eles, eu vou falar de alguns, apenas os que estão inseridos nos roteiros de viagem do Sky Safari, tá? Sky Safari by Elewana. O que é isso, né? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar dessa marca, né, Sky Safari, mas às vezes não estão familiarizados. Então, o que é o Sky Safari, né? Sky Safari, gente, é um pacote de viagem, como se fosse um roteiro personalizado de 7 noites, onde o seu cliente visita uma cidade e depois 3 regiões no Quênia ou na Tanzânia fazendo safari. Então, é uma noite na primeira cidade e depois 2 noites em cada cidade, totalizando 4 regiões diferentes, 3 lugares de safari. E o que é o mais legal? Ah, Clara, mas tá bom, qual a diferença, né? Por que o Sky Safari é diferente? O Sky Safari é diferente porque a gente faz o deslocamento entre essas regiões no nosso avião, que é um aviãozinho como esse que vocês estão vendo. Ele é exclusivo nosso, então a primeira coisa que eu já posso dizer para vocês que o Sky Safari agrega na viagem do seu cliente é comodidade e exclusividade e rapidez, né? Porque quem já foi para a África sabe que se locomover de um lugar para o outro, né, de um parque nacional para o outro, leva tempo e nem sempre é muito confortável, né, nos jipes de safari. Então, o Sky Safari, ele economiza o tempo do seu cliente no deslocamento e aumenta o tempo dele aproveitando os hotéis e fazendo os safaris em cada hotel, tá? Então, ele traz toda essa exclusividade para o seu cliente. Ah, tá bom, Clara, mas lá no Quênia e na Tanzânia tem as companhias aéreas que fazem esse transporte de avião, né? Sim, mas o nosso é o único que tem um interior exatamente desse jeito. Então, se você vender para o seu cliente um transporte de um lodge para o outro num avião numa companhia aérea doméstica local, ela vai ter o mesmo Cessna Caravan, só que cabendo 15 pessoas. Então, todo mundo vai grudadinho, né? O limite de bagagem é menor e essa pessoa, ela corre o risco de parar em 3 outros lugares antes de chegar no hotel dela. Então, não é bem uma economia de tempo. Às vezes, ela acaba levando mais tempo. E no nosso avião do Sky Safari, como ele é só nosso, ele vai de um hotel para o outro, só com os nossos passageiros, e são 8 poltronas de classe executiva, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? Mais o assento do copiloto. O Cessna Caravan, nessas regiões, ele não é requisitado por lei que tenha um copiloto. Então, normalmente, um dos clientes acaba indo no assento do copiloto, que é super legal, né? Eu já fiz isso 2 vezes e é incrível, você tá ali perto dos comandos e o piloto vai conversando com você. Esse é o Peter, é o nosso piloto do Sky Safari Quênia. Então, ele acompanha nossos hóspedes do primeiro ao último dia, levando os clientes de um lodge para o outro, sempre no avião dele, com ele pilotando. Ele é um piloto super experiente, a família toda dele tem uma escola de aviação, é um negócio de família, então é um cara sensacional e você vai acabar ficando amigo dele no final da sua viagem. Então essa é uma outra vantagem, você ainda vai conseguir ser amigo do Peter. Por que Sky Safari, né? Eu contei, então super exclusivo, você não para em nenhum outro lugar, você tem mais espaço dentro do avião, mais comodidade por causa das nossas poltronas de classe executiva, maior limite de bagagem, porque o nosso avião tem menos lugares, e você se hospeda somente em lodges Elewana Collection, que são os nossos lodges 5 estrelas, tá? E por que também? Porque o custo-benefício acaba sendo muito bom. Para você ter essa exclusividade, para você ter tudo isso, se você fosse cotar exatamente o mesmo roteiro com os hotéis ou com alguns outros hotéis 5 estrelas, fazendo esse transporte com o aviãozinho normal das companhias aéreas domésticas locais, você ia gastar muito mais, tá? Então, o legal é que é uma solução completa de viagem para o seu cliente conhecer essas regiões de uma forma mais abrangente e super exclusiva, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de roteiros e destinos.
No Quênia, a gente tem 2 roteiros diferentes, o Quênia Classic e o Quênia Connoisseur. Eu vou começar pelo Quênia Classic, explicando para vocês como funciona. Então, no primeiro dia, o seu cliente tem que chegar em Nairobi, tá? O nosso serviço começa no aeroporto de Nairobi. Nosso pessoal do Sky Safari vai buscar o seu cliente no aeroporto de Nairobi, tá? Então, no primeiro dia, ele chega em Nairobi e passa a primeira noite em um dos hotéis, que é o Hemingways. No dia seguinte, ele já pega o nosso aviãozinho do Sky Safari e parte para Amboseli e fica lá 2 noites. No quarto dia, ele parte para Meru e fica lá mais 2 noites. E no sexto dia, ele parte para Masai Mara e fica lá 2 noites, retornando para Nairobi no 7º dia, tá? Então, eu vou explicar para vocês com um pouco mais de detalhes como funciona esse roteiro, tá? Como eu falei, o primeiro dia do Sky Safari começa em Nairobi, do Sky Safari Kenya Classic. Então, Nairobi é a capital do Quênia. O seu cliente pousa no aeroporto internacional de Nairobi, o nosso pessoal já vai buscá-lo no aeroporto e leva ele para esse maravilhoso hotel que é o Hemingways. O Hemingways Nairobi, gente, ele tá super bem localizado, porque ele não está no meio da cidade. Nesse caso, especificamente, a gente estar no meio da cidade não é uma boa localização para esse tipo de viagem, né? Então, a gente realmente tem o Hemingways numa área um pouquinho mais afastada, que tem esses jardins maravilhosos, esse clima um pouco mais calmo, né? Não é aquela loucura da cidade de Nairobi. Então, você ainda consegue aproveitar o seu primeiro dia de viagem num hotel maravilhoso, num quarto incrível, enorme, tem uma piscina, a gastronomia do hotel é demais. Esse, gente, é o único hotel que não faz parte do Elewana Collection, tá? Então, a gente fez uma parceria com o Hemingways e aí todo mundo que vai fazer o Sky Safari se hospeda no Hemingways a primeira noite. Então, seu cliente chegou em Nairobi no primeiro dia, ele pode chegar às 9 da manhã, no meio da tarde ou no final do dia, não tem problema. Ele vai passar uma noite no Hemingways e no dia seguinte, por volta de 11 horas da manhã, a gente leva ele para o aeroporto doméstico de Wilson, em Nairobi, e ele parte para o primeiro destino, que é Amboseli, que está aqui quase na divisa entre Quênia e Tanzânia. O que é legal de Amboseli, gente? É o lugar que melhor dá para avistar o Mount Kilimanjaro, né? A montanha do Kilimanjaro. Então, da própria Tanzânia, que é onde está o Mount Kilimanjaro, às vezes você não consegue enxergá-lo, porque tem bastante neblina, né? Ele é super alto, então às vezes ele não está visível. E de Amboseli, você consegue ver e ter uma imagem maravilhosa. Então, normalmente, as fotos que vocês veem do Mount Kilimanjaro de longe são tiradas de Amboseli National Park, tá? Como essa aqui, por exemplo. Então, chegou em Amboseli, como que é o roteiro, né, do Sky Safari? Você vai chegar mais ou menos na hora do almoço, são daqui de Nairobi até Amboseli dá mais ou menos 30, 35 minutos de voo no nosso Sky Safari. É um voo panorâmico, você consegue ver os animais lá de cima também. O Peter vai te mostrando as manadas de animais, é super bacana. E aí você Laurinha, se hospeda... só um segundinho. Tem alguma coisa aí no seu dispositivo que eu acho que é o microfone que está dando na hora que você mexe, ó. Quando você mexe um pouquinho, eu vou segurar então. ele está dando um ruído. É só Tá. isso, nada mais. Eu acho que estava batendo no meu casaco. Eu vou segurar. Isso. Melhorou assim? Melhorou, perfeito agora. Fechado. Obrigada, Desculpa. Edinho, por avisar. Imagina. Então, aí a gente se hospeda o primeiro dia no Tortoise Camp, que é um dos lodges do Elewana Collection. Vocês podem ver que é praticamente uma tenda, mas ele tem uma certa estrutura, tá vendo? Ele tem aqui um telhado razoável, né? Ele tem aqui um chão de alvenaria, o chão de dentro do quarto é de madeira, mas as laterais são de lona. Então, ele te dá mesmo essa impressão de um lodge super autêntico, né? Não é um hotel de alvenaria com 1 milhão de portinhas um do lado da outra, é um lodge super pequenininho que te dá a sensação e realmente é no meio da natureza, tá? Chegando no Tortoise Camp, o pessoal almoça e já parte para um primeiro safari no final da tarde, dorme. No dia seguinte, bem cedinho, já tem um safari pela manhã, depois tem o almoço, depois tem mais um safari. Então, gente, todos os dias em lugares de safari, você tem 2 safaris por dia, já incluídos nesse itinerário, exceto o primeiro dia em cada lugar, porque a gente já chega na hora do almoço, então o safari da manhã não acontece naquele lugar.
O roteiro do Sky Safari, gente, inclui tudo, tá? Inclui as hospedagens, café da manhã, almoço, jantar, bebidas, inclusive as alcoólicas, né? Não alcoólicas e alcoólicas, e todos os tipos de mimos que vocês podem imaginar. E os traslados, né? De um hotel para o outro. Então, é um pacote realmente super completo, tá? Esse é o interior de um dos quartos do Tortoise Camp, né? Esse quarto especificamente tá bem romântico, mas é uma viagem, gente, que pode ser feita por um casal, pode ser feita por uma família, pode ser feita por amigos e amigas, enfim, não é um destino só porque tem essa cama, né, com um dossel para casal. Realmente dá para fazer single travelers, pessoas viajando sozinha, né? Então a gente adapta os apartamentos e a decoração e os amenities especificamente como aquela família ou aquele cliente está viajando, tá? Então esse é o interior de um dos quartos do Tortoise Camp. Em Amboseli, gente, é muito famoso pelos elefantes, né? Tem praticamente um santuário de elefantes. Então é o lugar que você mais vai ver elefante, apesar de que todos os destinos do Sky Safari você consegue ver todos os animais. É realmente um safari muito rico, muito especial. Mas em Amboseli especificamente é um lugar que tem muitos pântanos, né? E o elefante gosta bastante dessa área meio molhada. Elefantes e hipopótamos. Então você tem aquelas fotos maravilhosas das manadas de elefantes. Aí, gente, passado 2 dias em Amboseli, com safari, todas as coisas que tem para fazer em Amboseli, a gente pega o nosso Sky Safari novamente. Num voo de mais ou menos 1 hora, a gente vai para Meru National Park, que está mais ou menos aqui na região central, mais norte do Quênia, tá? Chegando em Meru, a gente vai se hospedar no Elsa's Cove, que é um dos meus lodges favoritos. É um lodge construído em homenagem à leoa Elsa. Quem nunca ouviu essa história, vale a pena pesquisar. Pesquisem aí no Google depois. Born Free. É um filme, mais ou menos da década de 50, 60, que conta a história do George Adamson e da Joy Adamson, né? O George Adamson era um cara que conseguia conviver com os felinos e ele praticamente criou uma leoa que ele batizou de Elsa e ela vivia nessa região, eles viviam nessa região. Vocês podem ver que um dos quartos, na verdade todos os quartos, mas essa foto que mostra um dos quartos do Elsa, ele tá nas rochas. Então, este hotel inteiro é construído em cima das rochas, que é um lugar onde os leões mais gostam de ficar. Podem ficar tranquilos que aqui dentro do hotel não tem leões, porque eles são muito espertos e eles não gostam de ficar perto dos humanos, né? A gente só consegue vê-los mesmo quando a gente vai para o safari. Mas realmente é um hotel que não tem cerca, né? Então, praticamente todos os hotéis do Elewana, eles são mesmo dentro da natureza e a gente tem aquelas regras básicas de que depois das 6 da tarde ninguém pode sair do quarto sem o ranger, né? Tem um walkie-talkie em todos os quartos para você poder chamar o ranger a qualquer momento que você precisar. Mas vocês podem ver que ele é bem conectado com a natureza, né? Então, quem tiver um tempinho depois, pesquisa sobre a história da leoa Elsa, que é bem interessante. O Elsa's Cove tem essa piscina maravilhosa de borda infinita. A piscina do Tortoise Camp, que é o hotel anterior, ela não é de borda infinita porque ele não está no alto, mas frequentemente a gente tem impalas e elefantes e girafas vindo beber água na nossa piscina. Nessa daqui não acontece porque ele está no alto, mas aí nos permite ter essa vista maravilhosa de borda infinita de toda essa área de Meru National Park. E aí, o jantar, gente, nos lodges, se você tiver só um casal, a gente consegue arrumar o jantar bem privativo, bem específico para você. Não necessariamente você precisa jantar na tenda, que é o restaurante, tá? E isso não tem custo extra, ok? É só você, agente de viagem, avisar para nós, avisar para a Mondiale que é uma ocasião especial, que é uma lua de mel, que é uma viagem romântica, e a gente faz. Ao passo que se for uma família, um grupo de amigos, a gente consegue arrumar de uma outra forma, né? Menos romântica, mas talvez mais animado, com música, com uma fogueira. Então, assim, é super personalizado, tá? Aí, gente, é a mesma coisa. Acordou, safari, aí almoça, safari no final da tarde. No dia seguinte, a mesma coisa. Então, os 2 dias que ficar em Meru National Park, a gente vai ter os safaris durante o dia. Ah, Clara, mas meu cliente está cansado, não quer fazer esse monte de safari. Não tem problema. A coisa é tão personalizada
que você conversa com o seu guia e fala, olha, eu não vou fazer o safari da manhã. Ele vai te dar outras opções para você fazer. Nos hotéis, às vezes, tem outras opções que não o safari de Jeep. Tem alguns hotéis que te oferecem walking safari. Tem outros hotéis que te oferecem passeios a cavalo. Tem hotéis que... Todos os nossos hotéis têm piscina. Tem hotéis que têm um pequeno spa, então você pode curtir o spa, tá? Então, não é uma coisa que te prende, né? Você tem que fazer aquilo. Você pode escolher fazer ou não. Se bem que eu recomendo, né? Porque quem tá lá quer ver os animais e quer fazer o safari. Então, depois de passar 2 dias em Meru, a gente pega de novo o nosso avião, Sky Safari, e num voo mais ou menos de 1h20, a gente chega no lugar mais famoso do Quênia, que é o Masai Mara. É uma reserva, é uma reserva nacional em Masai Mara, que é o lugar mais famoso. E em Masai Mara, a gente tem 2 hotéis, vocês podem ver que tem um Szinho aqui e um E aqui. Então, a gente tem 2 opções de hotel. Ah, como que faz? Dependendo do período, né, que a gente sabe que tem a migração, a gente acomoda os nossos clientes de Sky Safari no hotel onde melhor ele vai conseguir ver os animais naquele momento. Então, o cliente pode ficar tanto nesse que vocês estão visualizando agora, que é o Sand River Masai Mara, que é bem uma tenda mesmo, olha que bacana, mas veja, é uma tenda de luxo, né? Você tem todo o conforto do mundo, e bem diferente para o rio, né? O próprio nomezinho dele já diz Sand River Masai Mara. Então aqui você tem bastante hipopótamos e os animais vêm beber água. Então estar perto de um rio é um super privilégio, porque normalmente você tem animais por perto, tá? Aí, gente, eu vou passar para o segundo roteiro do Quênia, que é o Quênia Konoi Sur. Qual que é a grande diferença? Vou mostrar no mapa, que é mais fácil de vocês visualizarem. O Kenya Classic, você saía de Nairobi, né? Vinha para vinha para Amboseli, que era aqui, estão lembrados? Depois Meru e depois Masai Mara. O Kenya Konoi Sur, a gente tira Amboseli e acrescenta esse carinha aqui, ó, Laikipia Plateau. Então a gente tira um hotel, tira uma região e acrescenta uma outra. As outras são iguais. Então você passa a primeira noite em Nairobi. Terminada essa primeira noite, você pega o aviãozinho do Sky Safari, num voo mais ou menos de 30 minutos, você vai para Meru. De Meru, você vai para Laikipia e de Laikipia você vai para Masai Mara. Então, vamos para o nosso primeiro destino, que é o Hemingways, que vocês já viram. Então, em Nairobi, a pessoa fica a primeira noite no Hemingways. Depois, ela passa 2 noites no Elsas, que também é aquele que vocês já viram. Eu tomei a liberdade de colocar uma outra foto para vocês verem. Essa é a nossa suíte de honeymoon. É a única que tem uma piscina privativa. Então, isso aqui, gente, é um quarto, tá? Não são todos que são assim. Os quartos são bem amplos dessa forma, mas não são todos que têm essa piscina. Apenas esse, tá? Passadas as 2 noites em Meru fazendo safari, a gente pega o nosso avião do Sky Safari e vai para Laikipia Plateau, no Loisaba Tented Camp. Esse hotel, gente, ele faz parte do Virtuoso, né? Para quem conhece esse label, esse selo. E vocês já podem ver que ele é um pouco mais luxuoso no sentido da decoração, né? Os detalhes dele. Então você vê que já tem mais assim metal, que os objetos de decoração já são mais design, né? E ele está localizado nessa área maravilhosa de safari também, que é Laikipia. Esse hotel, ele tem uma peculiaridade. Como a gente fica 2 noites aqui também, o seu cliente pode escolher ficar uma noite dentro do hotel e uma noite no Loisaba Starbeds, que é o nosso hotel, é um hotel dentro do hotel, né? Um mini hotel de 5 quartos para você dormir under the stars, para você dormir sob as estrelas, né? Observando esse céu maravilhoso, com dá para ver a Via Láctea, gente, é maravilhoso, é uma experiência única, mas é uma experiência bem África, bem autêntica. Então você tem que ter certeza que o seu cliente quer isso, tá? Não tem perigo, não é um lugar, não é uma área perigosa, mesmo porque essa cama que vocês estão vendo, ela fica numa varanda, né, do lado de fora. Se você quiser, se começar a chover, se você não quiser mais ficar do lado de fora, você puxa ela pro lado de dentro, tá vendo? Tem uma haste aqui para você segurar, e a cama é montada como se fosse uma traseira de uma Land Rover. Então ela tem essas 2 rodas e ela é facilmente puxável. Essa criancinha da foto conseguiria puxar, de tão leve que ela é, tá? Então, cansei de ficar embaixo das estrelas, tudo bem, vem aqui pro nosso telhadinho. Mas o quarto em si é dessa forma.
tá? Ele é metade aberto, então para você ter essa experiência. E ele é sobre uma plataforma, então ele não está no nível do solo, não tem perigo de animais chegarem perto e subirem, etc. Tá? A gente fez tudo bem pensado. Não tem custo adicional, é só você avisar o pessoal da Mondiale que o seu cliente quer ficar uma noite no Loiçaba e uma noite no Starbeds, ok? Vamos lá, passando... essa é outra vista do Starbeds, gente, é demais. Acho que eu recomendo, todo mundo devia fazer isso um dia. E aí, depois de visitar La Equipe, a gente pega novamente o nosso avião Sky Safari, num voo mais ou menos de 35 minutos, a gente está em Masai Mara, onde a gente pode ficar no Sand River, que eu já mostrei para vocês, ou a gente pode ficar no nosso outro hotel, que é o Elephant Pepper Camp, que eu vou mostrar mais para frente. Clara, tudo bem, é um pacote de 7 noites, né? Uma noite em Nairobi, depois 2 noites em cada lugar. Mas meu cliente, ele quer ficar 10 dias na África, como faz? Não tem problema, você pega o Sky Safari Kenya Classic ou Connoisseur, né, dependendo da região que ele quer visitar, e você acrescenta noites extras, né? Então, do dia 1 ao dia 7, é um pacote que não dá para mudar, né? Não dá para colocar primeiro Masai Mara, depois Meru, inverter a ordem, porque esse aviãozinho, gente, ele faz essa viagem back to back, né? Ele começa num lugar, ele leva os clientes, depois os mesmos vão para lá, vão para lá, vão para lá, e ele vai fazendo esse roteiro, então não tem como inverter a ordem. Mas do 7º dia em diante, a gente pode fazer o que o seu cliente quiser. Então ele pode estender, por exemplo, ele terminou o Sky Safari dele aqui em Masai Mara, no Sand River. Ele pode estender 2 noites no Elephant Pepper Camp, que é esse hotel que fica um pouquinho mais aqui para o norte de Masai Mara. Né? Então, ao invés dele ficar mais noites no mesmo hotel, ele pode ir de carro até o Elephant Pepper Camp, que é esse outro lodge, tá? Importante lembrar, gente, que as extensões, depois que passou dia 1 ao dia 7, essas extensões, elas não são feitas no aviãozinho do Sky Safari, elas são feitas no avião de companhia aérea doméstica normal ou de carro, né? Se for o caso, por exemplo, do Elephant Pepper Camp, que é perto, mas a gente organiza tudo para vocês, então vocês não vão precisar se preocupar em falar com outra empresa, enfim, o pessoal da Mondiale organiza tudo para vocês e eles vão falar sempre com uma pessoa só, que é o pessoal do Sky Safari. Então, vocês têm a garantia de continuar com o mesmo nível de serviço, tá bom? Então, esse é o Elephant Pepper Camp, que você pode fazer a extensão de um dos roteiros do Quênia para esse outro hotel. Ou, gente, você pode estender para Tanzânia, né? Poxa, tá tão perto, né? Tô aqui em Masai Mara, por que não visitar o Serengeti? Então, você pode estender para Tanzânia. Antes de ir para a extensão da Tanzânia, gente, a gente tem um destino de praia no Quênia, que é Diani Beach, né? Uma praia super paradisíaca, com essa água azul, essa areia branca. Não é muito comum os brasileiros estenderem para a praia no Quênia, o mais comum é que eles vão para a Tanzânia em Zanzibar, mas é uma opção. A gente tem lá o Afro Chic Diani Beach, e é feito esse transporte de avião comercial normal, né? Você pousa em Diani Beach e fica hospedado nesse nosso hotel, tá? Agora eu vou começar o roteiro da Tanzânia Classic, né? No Quênia a gente tem aqueles 2 roteiros porque muda uma região ou outra. Na Tanzânia é um roteiro só, então é um pouco mais fácil, né? Não tem confusão. Tem uma coisa que muita gente pergunta, poxa, Clara, qual a principal diferença, né, do Quênia Classic para o Quênia Connoisseur? Por que eu venderia um ou outro? Na minha opinião, como eu já visitei todos, eu acho que se você tem um cliente que quer muito, que tem aquela conexão com o Kilimanjaro, né, que quer ver o Kilimanjaro de qualquer jeito, vale a pena você vender o Quênia Classic, porque ele vai se hospedar em Amboseli e de lá, durante o safari, ele talvez consiga ver o Mount Kilimanjaro. Eu digo talvez porque ele não aparece todos os dias, né? A gente tem aquelas condições climáticas, então às vezes ele está coberto por aquela nuvem, né? Normalmente a gente vê o Mount Kilimanjaro de cima, quando a gente está chegando em Nairobi. Dá para ver ele lá de longe. Em Nairobi não, desculpa, em Arusha, que daí já é na Tanzânia, né? Então, eu acho que se o seu cliente quer muito essa coisa do Kilimanjaro, vale a pena o Quênia Classic. Se ele não liga muito, e você sabe que é um cliente que se liga um pouco mais em hotéis mais luxuosos, não aquele luxo dourado, né, mas uma coisa um pouco mais contemporânea, mais moderna, eu sugeriria o Quênia Connoisseur por causa do hotel que acrescenta nesse roteiro, que é o Loiçaba, né, e a experiência do Sky Safari, do Starbeds no Loiçaba. Então é um dos meus favoritos. Eu faria com certeza o Quênia Connoisseur nesse caso, tá? Então vamos para a Tanzânia. A Tanzânia, gente, é o mesmo esquema do Quênia.
Você pousa em Arusha, tá? Agora, o pessoal da Mondiale ajuda vocês super na questão do aéreo internacional. Então, lembrem que o primeiro dia sempre é o dia que o seu cliente tem que chegar na primeira cidade do roteiro. Então, no caso da Tanzânia, é em Arusha, tá? Então, às vezes, o seu cliente pode entrar pelo Quênia e aí ele vai pegar um avião de Nairobi para Arusha. Então, tem que fazer esse cálculo de que no primeiro dia do Sky Safari ele tem que estar em Arusha, porque o nosso serviço começa em Arusha. O pessoal do Sky Safari vai buscar o seu cliente no aeroporto de Kilimanjaro, tá? Então, ele chega no aeroporto de Kilimanjaro, a gente vai buscá-lo no aeroporto, 1 hora mais ou menos de carro, a gente chega na cidade de Arusha, se hospeda no Arusha Coffee Lodge, dormiu uma noite em Arusha, no segundo dia já começa a sua aventura de safari no Tarangire National Park, fica 2 noites em Tarangire, depois as noites 4 e 5 em Ngorongoro Crater, as noites 6 e 7 no Serengeti, que também é um lugar bastante conhecido na Tanzânia. Tô olhando aqui meu tempo, gente, para eu não passar e não... Pronto. Primeira noite no Arusha Coffee Lodge. É um hotel que... Arusha, gente, é uma cidadezinha muito pequenininha, ela não tem mesmo, assim, muita coisa para fazer na cidade, mas essa propriedade, esse hotel especificamente, ele é maravilhoso. É um hotel super aconchegante e ele não é estilo tenda ainda, né? Porque ele está na cidade. Então, ele está localizado no meio de uma plantação de café e uma das atividades desse hotel, ou no dia que o cliente chega, caso ele chegue logo de manhã, ou no dia seguinte, se ele chegar à noite, né, e passar a noite, no dia seguinte ele só vai para o primeiro destino de safari no meio da tarde. Então, durante a manhã, ele faz um tour por essa plantação de café com o nosso especialista em café. Então, ele vê os grãos de café, a plantação, ele vê como moe, como é a torra. Então, é super, super bacana. E também tem uma filial da nossa Xanga, que é a nossa ONG. Então, a gente tem lá mulheres e homens que têm algum tipo de deficiência física fazendo artesanato local. Então, você ainda tem a oportunidade de comprar uma lembrança, enfim, coisas bem bonitas que eles fazem. Eles fazem coisas com miçangas, né, tipo colares e tal, mas eles também fazem aquelas esculturas de vidro. É muito legal. Bom, gente, saindo de Arusha, então dormiu a primeira noite em Arusha, acorda no dia seguinte, faz o tour do café e aí à tarde almoça e aí à tarde pega o primeiro avião do Sky Safari que vem em direção a Tarangire National Park. No Tarangire, a gente se hospeda no Tarangire Treetops, que tem essa vista maravilhosa, que é um hotel. Aí tem essa é a piscina que eu falei para vocês que os elefantes vêm normalmente dar um golinho de água, e às vezes impalas e às vezes girafas, né? Dependendo do período do ano, quando tem mais seca, eles procuram mesmo esses lugares. E é um hotel super especial porque todos os quartos ficam no topo das árvores. É literalmente uma casa na árvore, como o nome mesmo diz, né? Treetops. Então todos os quartos têm uma escada bem grande não, mas enfim, é uma escada alta que vai pelo tronco das árvores e tem um alçapão para impedir que os macacos subam para dentro do seu quarto. Então, realmente, gente, é uma experiência autêntica, vocês têm que lembrar disso, né? É bem diferente de uma hospedagem, por exemplo, na África do Sul, que você tem os hotéis protegidos por cerca, né? Que são hotéis, às vezes, maiores, hotéis com estruturas grandes de alvenaria, com 2, 3 restaurantes, né? Esses lodges do Elewana Collection são lodges bem pequenininhos, que tem de 8 até 20 quartos no máximo. Então, eles são bem específicos e eles são bem autênticos. Então, tem que lembrar o seu cliente que é uma experiência muito autêntica, de imersão mesmo na natureza, tá? Então, se hospedar com uma vista dessa num quarto, né, na copa das árvores, gente, é inigualável, é uma experiência incrível, tá? A gente tem nesse hotel um quarto que fica bem perto da área da recepção, que ele também é em cima da árvore, mas ele tem só 2 degraus. Então, a gente fez de uma forma que tenha mais acessibilidade. Então, se você tiver algum passageiro que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção, a gente consegue acomodá-lo nesse quarto para não ter uma escadaria para ele subir, tá? Aí, é a mesma coisa que eu estava explicando do roteiro do Quênia, gente. Então, chegou em Tarangire, faz um safari de final do dia, no dia seguinte acorda bem cedo, o nosso despertar em todos os hotéis Elewana Collection, você escolhe se você quer ser despertado com chá ou café e cookies, então o nosso ranger leva para você no horário,
e você não toma o café da manhã no hotel, você toma esse pré-café da manhã para poder começar o safari bem cedinho, e no final da manhã, quando o seu safari termina, ou no meio da manhã, a gente tem um belo café da manhã que a gente chama de bush breakfast, né? Então é aquela mesa montada maravilhosa num lugar, embaixo das árvores ou numa pedra que a gente organiza. Então é algo bem diferente, incrível para o seu cliente experienciar. Passados 2 dias em Tarangire, depois dos safaris e das coisas todas no hotel, a gente pega um voo bem curtinho, de 20 minutinhos, até Ngorongoro Crater, e a gente se hospeda no The Manor at Ngorongoro. É uma fazenda inglesa, de café também, e o estilo, gente, esse hotel, uma coisa maravilhosa. É aquele estilo inglês antigo, colonial, né? E esse sim é um hotel com mais estrutura de alvenaria, digamos assim. Então, uma outra diferença, gente, entre o roteiro do Sky Safari Tanzânia com o Classic, com o Quênia, é que os hotéis do Sky Safari Quênia, eles são praticamente todos tendas. Então, ele fica uma experiência mais roots, né? E o Tanzânia, ele quebra um pouco, porque ele começa no Arusha, daí ele vai para o Tarangire, que é tenda, aí ele vem para The Manor, que é estrutura, e por último ele termina no Serengeti, que é tenda. Então dá uma balanceada nessa história de você se hospedar todos os dias num hotel muito embrenhado na natureza, né? Tendas, por exemplo. Então o The Manor, o legal desse hotel é que como a gente fica 2 noites aqui, ele não é dentro da cratera, tá? A gente tem hotéis que são ali bem na beirinha da cratera, e você fala, poxa, Clara, meu cliente queria ficar na cratera. Gente, vale super a pena ficar no The Manor, porque ele te dá mais opções. Quem tá ali pertinho da cratera acaba fazendo 2 dias de safari dentro da cratera. O que é a cratera de Ngorongoro? É literalmente uma cratera vulcânica, que você desce com o carro fazendo um safari, e lá embaixo você tem todos os animais presos ali naquela cratera, eles não saem, exceto os pássaros, né? Então, são sempre os mesmos animais que estão ali. É um safari maravilhoso, mas é um safari que tem mais gente, tem mais carros. Então, você faz um dia de safari dentro da cratera, que é incrível, mas no dia seguinte você tem a opção de fazer outro tipo de safari, em Lake Manyara, por exemplo, que é ali perto. Tá? Então você consegue, dependendo do ano, ir em Lake Manyara e ver os flamingos, né? Aquele monte de flamingos, e fazer um safari num lugar que é um pouco mais estilo uma floresta tropical. Então, te dá outras opções, além de ser um hotel que tem uma estrutura maravilhosa. Então, eu recomendo o The Manor, e não ficar preso naquela história de que o cliente vai para Ngorongoro, tem que ficar dentro da cratera. Ok? Depois de 2 noites nesse hotel, a gente pega o nosso voo de Sky Safari, e aqui depende para o hotel que você vai ficar. Assim como Masai Mara, no Serengeti a gente também tem 2 hotéis. Um que é mais pertinho da fronteira com o Quênia, e o outro que é um pouquinho mais no meio do Serengeti. Então aqui dá mais ou menos um voo de 35 minutos, aqui dá mais ou menos um voo de 45, 50 minutos. E aí a gente pode se hospedar ou no Serengeti Pioneer Camp, que é esse aqui que vocês estão vendo na foto, que também é uma estrutura de tendas. Ele é bem parecido com o Sand River, né? É um dos hotéis que você não pode sair sozinho depois das 6 da tarde. Todos esses que eu mostrei não pode, tá? Exceto o The Manor, que é um hotel que tem uma estrutura um pouco mais cercada, digamos assim, né? Mas eu ainda encontrei uns macaquinhos no meio do caminho. De qualquer forma, todos os hotéis você tem um walkie-talkie, então se você não se sentir bem, não se sentir seguro para sair, é só chamar o Ranger que ele acompanha você. Então, você pode se hospedar as 2 noites aqui no Serengeti Pioneer Camp ou no Serengeti Migration Camp, que é uma outra opção. Essa aqui é a área de estar do hotel, tá? Não é um quarto, é a área de estar. Vocês podem ver que a piscina tá aqui, e logo aqui a gente tem um rio que é maravilhoso, porque aqui vive uma família de mais de 50 hipopótamos, gente. Então dá para escutar os hipopótamos, inclusive dá para fazer walking safari até do lado do rio onde eles ficam, né? É muito, muito legal. E esse é um dos quartos do Serengeti Migration Camp. Então eles são de certa forma parecidos, né? Mas eles estão em regiões diferentes. E aí, como eu falei, a gente acomoda os nossos passageiros do Sky Safari no melhor lugar, dependendo da época da migração, tá? Aí, como no Quênia, o Sky Safari Tanzânia também tem as extensões. Então, terminou o seu safari aqui no Serengeti, mas meu cliente tem mais 4, 5 dias de África, não tem problema. Então, ele faz uma extensão para
o Masai Mara, por exemplo, né? Você está aqui, gente, está aqui do lado, né? Como que é feita essa extensão? Digamos que você está aqui no Migration Camp na última noite e aí você vai passar mais 2 noites aqui no Sand River. Você pega o nosso Sky Safari, vai para a área de fronteira, faz a parte da migração da papelada, isso a gente cuida para você também, não se preocupem com isso. E daqui você pega um carro e vai para o seu outro hotel. Ou você pode ir do Migration Camp para o Pioneer Camp de carro, né? Lembrem que as extensões elas não são feitas no nosso aviãozinho do Sky Safari. Ou tem uma outra opção que é Quilinde Zanzibar, né? Mostrando no mapa para vocês enxergarem aqui, ó. Zanzibar está aqui. Então o que que acontece? Você sai do Serengeti, volta para Arusha, né? E daqui de Arusha, né? Do Kilimanjaro, você pega um voo para Zanzibar. Zanzibar você fica no Quilinde. O Quilinde é exatamente esse hotel que vocês estão vendo aqui, ele é na beira da praia. As vilas não são pé na areia, elas são todas um pouquinho mais suspensas. Então você tem uma vista maravilhosa da praia, tá? Todas as vilas têm uma plunge pool como essa, ok? E todas elas são duplex. Então dá um ar meio de Grécia, assim, né? Na minha opinião, não sei o que vocês acham. Uma coisa assim, esse voal e essa janela grande com essa vista para a praia. Mas enfim, é um hotel, gente, é o único hotel do Elewana Collection que não aceita menor de 16 anos. Então, o Quilinde Zanzibar é um hotel especificamente para maiores de 16 anos e a gente costuma ter bastante lua de mel e bastante casais se hospedando lá. Então, é uma ótima maneira de você terminar a sua viagem de safari no Quilinde Zanzibar. Aí, gente, esses são os 3 roteiros, né? A gente falando um pouquinho de atividades, né? Em todos os roteiros tem pelo menos um lugar que ou antes ou depois de um dos safaris a gente para numa Maasai Village, né? Que é uma vila Maasai para encontrar o pessoal local, né? Para a gente poder entender um pouco da cultura deles, para a gente ver como eles vivem, para a gente conversar um pouco com eles e também fazer aquelas comprinhas de artesanato que eles acabam fazendo. Então, é uma experiência bem autêntica, eu recomendo a gente ver um pouco esse lado do mundo que a gente às vezes esquece que existe, né? É bem legal, então a gente oferece isso, está incluído também, né? Não tem que pagar nada mais para visitar a vila. Esse é o estilo de safari que a gente faz, então os 2 safaris diários que a gente faz nos roteiros são nesses carros. A gente tem carros de 4, 6 ou 8 lugares. A grande maioria deles é nesse estilo, com exceção a alguns lugares que obrigam a gente a fazer safari em carros fechados. Então, por exemplo, no Ngorongoro Crater, o safari não é feito nesse carro que você consegue abrir a janela inteira. Ele tem mesmo uma caminhonete que fecha. A janela é de lona, e aí tem aquele teto que levanta, que a gente consegue ficar em pé para conseguir visualizar os animais. Mas a grande maioria é feita dessa forma. E os safaris são compartilhados. Então, como o nosso avião cabe até 9 pessoas, essas, digamos que esteja lotado, né? A lotação completa naquela saída tem 9 passageiros, né? Digamos que tenha 3 casais e mais uma família de 3 pessoas. Essas pessoas, elas vão fazer os 7 dias de Sky Safari juntas. E o safari vai ser compartilhado, não necessariamente todos eles no mesmo carro, porque às vezes até não cabe, mas é bem provável que vá 2 casais juntos no mesmo carro, num dia, aí troca, no outro dia, depende da disponibilidade dos carros que a gente tem ali na hora. Mas é importante lembrar que o cliente do Sky Safari sempre fica junto com o cliente do Sky Safari, ou se ele der a sorte de ir somente, por exemplo, 2 pessoas no avião do Sky Safari naquela saída, ele vai acabar tendo o avião só para ele, em privativo, digamos assim, né? Mas o Safari nos hotéis é sempre compartilhado. Vamos lá. Aí tem walking safaris também, tem alguns lugares que permitem fazer caminhadas, então a gente sempre vai com um Maasai e mais um Ranger. A gente tem atividades para crianças também, gente, então é uma pergunta muito frequente, né? Qual a idade? A gente não tem limite de idade, nem menor e nem maior. A gente aceita todas as idades, exceto no Quilinde Zanzibar, que é aquele da praia, que é acima de 16 anos, mas vocês podem ver aqui que a gente tem os nossos pequenininhos, e aí como que é feito o safari para os pequenininhos, né? O walking safari, ele vai obviamente com os pais e com o Maasai junto, com o Ranger junto, para fazer a visualização de animais pequenos. Então, pequenos impalas, tartarugas, besouros, insetos e flores. Então, é bem instrutivo, né, para essas crianças.
E aí, quando a família está viajando com crianças pequenas, normalmente abaixo de 12 anos, a gente pede e sugere que a família reserve um carro de safari exclusivo para aquela família. Porque como o safari é compartilhado com outras pessoas do Sky Safari, às vezes tem uma criança pequena que acaba querendo voltar mais cedo, ou chora, ou tem fome antes que todo mundo. Então, acaba que não combina com o safari de adulto, digamos assim, né? Aquela pegada que as pessoas vão e conseguem seguir. Então, a criança tem certas necessidades que o adulto às vezes não tem, então a gente pede para quando tem uma família com criança, a família reservar um carro privativo e a gente dá essa opção, tem um custo extra e aí a gente já inclui no pacote para quando tem família com criança. Em um dos hotéis, que é o Loissaba, especificamente, tem passeios a cavalo, né? Então safaris a cavalo, além do walking safari também. Então são várias atividades, gente, não só aquele safari de carro, né? Fora a piscina, massagem e os drinks e a gastronomia. Então, assim, não é só uma viagem de safari, é uma viagem também para aproveitar o lugar e os hotéis. Esse é um estilo. Toda vez que a gente termina um safari, a gente termina com sundowners, né? Os nossos drinks ao pôr do sol, com os petiscos, a gente arruma para vocês dessa forma. Às vezes é um pouco maior, às vezes é um pouco menor, dependendo da quantidade de pessoas, mas a gente sempre tem um drink bacana para oferecer para os clientes. Como que funciona as saídas, né? Essas são as saídas de 2020. Então, por exemplo, isso aqui, gente, não se preocupem, tá? Porque a Mondiale cuida de tudo para vocês, mas só para explicar, né? Por exemplo, essa aqui são as saídas do Kenya Classic em 2020. Todos os dias que estão pintadinhos, vocês podem ver que é dia sim, dia não, é dia de saída de Sky Safari. Ou seja, vamos supor aqui novembro. Novembro é mid-season. No dia 5 de novembro, começa um roteiro de Sky Safari. Então, esse é o dia que o seu cliente tem que chegar em Nairobi para dormir de 5 para 6, e aí no dia 6 ele parte para aquela aventura com as próximas 6 noites. Né? Então, todos os dias que estão pintadinhos, ou seja, dia sim, dia não, é dia de Sky Safari. Aqui explicando um pouco da temporada, onde está marronzinho no mapa é alta temporada. O que é alta temporada no Quênia e na Tanzânia? Temporada de migração, né? Migração dos gnus e zebras. A mid-season é o azulzinho e green season é abril e maio, que é a época de chuva. Ou seja, por que green season? Né? Porque chove mais e aí tem muito mais vegetação, a gente tem mais vegetação crescendo. Nas outras temporadas é uma vegetação um pouco mais árida, um pouco mais seca. Tá? Então essas são as temporadas e as saídas. É sempre garantido, gente, saída com mínimo 2 pessoas. Então, se no dia 11 de novembro, que é o dia que o seu cliente quer ir, tiver só o seu cliente mais um casal, ele pode sair. Vai sair do Sky Safari só com eles dois. Não precisa esperar o avião ter um mínimo de pessoas que compraram aquela data, tá? No caso de single travelers, não é o caso. Então, ele tem que ir viajar numa data onde já tem uma saída com outras pessoas confirmadas, tá bom? Em termos de preço, gente, eu só vou dar uma ideia para vocês, porque eu sei que é sempre uma pergunta que aparece, mas a Mondiale pode passar isso tudo para vocês num pacote especial, com aéreo e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia, um pacote de 7 noites no Kenya Classic, que é o mais em conta, né, é o mais acessível, em alta temporada está em torno de $7.000 por pessoas, mais park fees, que são as taxas de parques nacionais, que dá mais ou menos $500. Então é uma viagem $7.500 por pessoa, de 7 noites, incluindo todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, todos os safaris, praticamente em privativo, e todos os traslados de um hotel para o outro, com no máximo 1h15, 1h20 de voo, num avião com poltronas de classe executiva. Então, se você for fazer o custo-benefício, colocar na ponta do lápis, é uma viagem que vale super a pena, tá? Aqui eu tenho, tô quase acabando, passei 5 minutinhos, mas eu faço questão de ler esse slide, porque às vezes são as perguntas mais frequentes e é a pergunta que todo mundo faz, então eu já vou me adiantar, tá bom? Porque provavelmente é a pergunta de algum de vocês. No último dia de Sky Safari, que você tá ou no Serengeti ou em Masai Mara, o aviãozinho de volta, que volta ou para Nairobi ou para Arusha, ele volta sempre às 5 horas da tarde. Então, o meu conselho é que vocês façam o voo internacional de volta desse cliente sempre no dia seguinte
do dia que termina o Sky Safari, porque assim não fica aquela correria. Mas, se não tiver jeito, digamos que o seu Sky Safari termine dia 20 de novembro, o voo nacional dele para o Brasil é dia 20 de novembro, às 9 da noite. Não dá tempo dele voltar no Sky Safari às 5 horas da tarde. Então, a Mondiale vai avisar para nós e a gente vai colocar esse cliente numa outra aeronave que não é a do Sky Safari, é uma aeronave é um Cessna também, mas é aquela das companhias aéreas locais, para ele poder voltar antes, ou para Nairobi ou para Arusha. Então, não tem problema, tá, gente? Não deixem de fazer essa viagem, caso o cliente tenha uma data específica para voltar. Não dá para ele ficar uma noite extra em Arusha ou em Nairobi, não tem problema, a gente adequa, ok? Limite de bagagem no nosso Sky Safari é um pouco maior. Normalmente, o limite de bagagem é 15 quilos por pessoa e o nosso são 20 quilos por pessoa, tá? Lembrem-se que para fazer essa viagem precisa ser mala mole, aquela mala como se fosse aquele tecido da mala Kipling, sabe? Não pode ser mala que tem aquela estrutura quadrada em volta, porque o porta-mala, a parte de bagagem do Cessna é pequenininha, então a gente tem que ter malas maleáveis para conseguir encaixar as malas de todo mundo. Nossa, Clara, 20 quilos é muito pouco, como que meu cliente vai fazer uma viagem com 20 quilos de roupa? Gente, tá incluído lavanderia em todos os hotéis. Então, não é uma viagem que você precisa levar 7 calças, 15 camisetas. Você consegue lavar a sua calça jeans, a sua calça de sarja, você consegue lavar as meias, você consegue lavar sua camiseta, né, seus casacos. Então, não tem problema. Toda vez que você chegar num hotel novo, como você tem 2 noites nesse hotel, você pega a sua roupa que você precisa lavar, já entrega para o pessoal do hotel e no último dia, antes de você ir embora, vai estar limpinha para você poder usar nos próximos 2 dias, ok? Clientes de sêniores, né, cliente de maior idade e crianças, eles podem ir, né? Como que é a dificuldade? Pode, gente, é como eu falei, a gente não tem nenhuma restrição. Obviamente, a gente não tem rampas de acesso em todos os lugares, tem alguns lugares que sim, mas não é todos os lugares. A gente está falando de África, né? Hotéis, lodges, tendas no meio do nada, mas a gente adequa. Então, contem para nós qual é a dificuldade dos seus clientes. Né, contem se ele é 100% cadeirante, se ele só tem um pouco de dificuldade de andar, se ele se cansa, se ele tem dores, enfim, qualquer coisa que a gente souber com antecedência, a gente consegue ajustar essa viagem para ele, tá? Então, não tem o menor problema. A gente consegue, o cliente cadeirante, a gente carrega o cliente até o carro, isso não tem problema. Então, não deixem de vender por causa disso. A gente só precisa saber com antecedência quais são as necessidades desse cliente. Eu falei sobre as extensões já, então o roteiro de 7 noites do Sky Safari é feito no nosso aviãozinho e as extensões são feitas em outro tipo de aeronave. A gente pode comprar o avião, fechar o avião exclusivo? Pode. Tem um preço, não tem o menor problema. Então, se é um casal que quer fazer sozinho, não tem problema, tem um preço para isso. Ou é uma família que vai comprar os 9 assentos, também não tem o menor problema, a gente pode fazer. Clientes viajando sozinhos, a gente pode acomodá-lo num Sky Safari que tenha já um mínimo de 2 pessoas, tá? Então, ele pode sair numa saída que já tenha 2 pessoas. Viagens com mais de 9 pessoas, também não tem problema. A gente pode tentar deslocar um avião, por exemplo, são 15 pessoas para fazer o roteiro do Quênia, que tem um avião só. Naquele período, a gente pode deslocar um dos aviãozinhos da Tanzânia para fazer a viagem para o Quênia. A gente só precisa de disponibilidade, então é interessante fazer com um pouco de antecedência para a gente poder se programar. Caso não dê certo, a gente consegue contratar um outro tipo de aeronave, aí não vai ser aquela nave do Sky Safari, porque aquela só cabe em 9 pessoas mesmo, mas a gente consegue pegar um aviãozinho exclusivo para essa família um pouco maior para fazer o roteiro do Sky Safari, ok? E por último, dá para combinar os dois? Dá, só que a gente não consegue diminuir. Então, para combinar Sky Safari Quênia com Tanzânia, a pessoa tem que ter no mínimo 14 dias de viagem disponível, porque são 7 noites em um roteiro, mais 7 dias no outro roteiro. Não é muito comum, porque é realmente uma viagem muito longa. Então, o que a gente tem normalmente é a pessoa fazendo 7 noites de um dos roteiros e estendendo de 3 a 4 noites em algum outro roteiro, tá? E, ufa, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Edinho e Tama, se vocês tiverem as perguntas da galera aí, eu sou todo ouvidos. Nossa, super bacana, Clara. Que vontade de estar lá agora, né? Porque Ai, nem me fala.